Antes o samba era discriminado, pergunta lá pro Pixinguinha. Quando tocavam em Copacabana tinha que entrar pela cozinha. Hoje é pé na porta sem tocar a campainha, sem tocar a campainha. Eles têm medo do discurso que o Tupac tinha. É que o Patinho veio, virou tio Patinhas. Antes viam preto e virava o quarteirão, hoje são fã de carteirinha. Antes viam preto e chamavam o caveirão, Boa hoje eles noite. caveirinha. O mano com dinheiro fala mal da favela como se o crime fosse só no vídeo. Boa noite, Tairone, Naécio, Ali. Espera assim, que tem pessoal chegando antes de começar. Preconceito é velado, velado. Alto do morro, qual corpo que vai ser velado? Vai ser favelado, é o pai que vai de filha, é o dedo no gatilho, é o medo do homicídio, é a morte a domicílio, é a guerra nos presídios. Cara de isso. por aqui se banaliza genocídios. Pergunta pros índios, Boa noite, Poliane. quantas dessas vítimas são pretas? Pergunta lá pro IML, qual a cor da pele que colore suas gavetas? É tudo que o sistema não queria, tudo que o Boa noite, Vanildo. é tudo que o sistema não queria, o povo armado de Dando tempo aqui, o pessoal chegando pra gente iniciar a nossa live da noite. Boa noite, Alain. Essa live muito me interessa dela. Quando é que vamos ter aula? Não só você, né? Antes o rap era discriminado, Aqui você como representante dos estudantes. não tinha espaço na tela, no rádio, só na 105 que tinha. Hoje é pé na porta sem tocar a campainha, sem tocar a campainha. Se tinha show em vez de mim na sua polícia vinha. Armados na Poesia é o nome da música que tá tocando. Fábio Braza. É mais, né? É mais. 120 dias já, né? Mas não se incomoda se o filho da empregada não entrar na faculdade. Amanhã vocês vão ver vários filhos de empregada no aeroporto lutando sabor de Esperando a menina parque. aparecer por aqui na lista. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Mas a verdade é que pra chegar na escola tem moleque que leva mais de 2 horas por não ter vaga no bus. Enquanto isso que tá roubando nossa vaga na USP não quer de graça nossa vaga no SUS. Porque tenho que curar meu peito partido num partido alto. Porque tenho que tomar partido se todo partido nos toma de assalto. Não vão alto, Chegou. eu e o dia quando de gravata em terno. O moleque segue sobrevivendo no inferno. Mas se for pra morrer na margem do que seja do caderno. Rap é tudo que o sistema não queria, tudo que o sistema não queria. Rap é tudo que o sistema não queria, o povo armado de poesia. Moleque pensando é problema, na certa acontece essa democracia. Boa noite, Menina pensando é o Arilúcia. gatilho que aperta na testa da Oi. hipocrisia. Vai, rap é tudo que o sistema não queria, tudo que o sistema não queria. Rap é tudo que o sistema não queria, o povo armado de poesia. Moleque pensando é problema, na certa Chegou aí, acontece chama essa já você, democracia. Lima. Menina pensando é o gatilho que aperta Gente, na então é testa da isso. hipocrisia. Com a chegada de Lima aí, nós vamos iniciar a nossa live, né? Essa noite, retornando depois de um mês sem atividades dessa natureza. Foi bom porque a gente pôde sistematizar o material que já tinha, né? Que vocês devem ter tomado conhecimento que agora esse material está no YouTube. Tem um canal, que é o canal Laudeci Martins. Tem o link na bio aí do Instagram, se vocês tiverem interesse. E quase tudo aquilo que nós produzimos na primeira temporada está lá no YouTube. Por que quase tudo, né? Porque as 4 primeiras lives nós não temos salvas, tá? Não temos salvas por absoluta restrição tecnológica de quem vos fala. Na época, enfim, eu estava começando essa tecnologia e essas coisas acontecem, né? Mas aí já conversei com as pessoas que fizeram essas lives comigo, para a gente repetir. Repetir uma live sobre o bem viver, uma sobre projeto de pesquisa, outra sobre estratégias de estudos, que foi a que eu fiz com a Altamira Adélia, e a outra sobre necropolítica com Rayane e Jéssica Lorena. Então, nós vamos repetir essas lives, que é para que o material fique no YouTube também, tá? Os demais estão todos lá, sem edição, do jeito que aconteceu, nós postamos no YouTube, tá? Não houve edição de nada, tudo lá. Vocês podem acessar. Essa de hoje aqui, quando acabar, aí a gente já põe lá no YouTube também para que outras pessoas pudessem assistir. Então vamos lá. Primeiro, o objetivo da nossa live essa noite é discutir os desafios da educação superior em tempos de pandemia. Ainda hoje à tarde eu participei de uma banca de qualificação de um projeto de mestrado
E eu comentava que o que essa situação nos desafia é porque nós não temos para onde olhar do ponto de vista da fundamentação. Já falei isso aqui em outras lives. Então, as situações vão acontecendo com a gente, é muito natural que a gente se debruce sobre aquilo que já se disse sobre o assunto, aquilo que já se escreveu, que já se publicou em artigos e livros, nos portais da internet. Então, sempre tem uma caixinha para onde a gente vai voltar para buscar respostas para as nossas perguntas do tempo presente. E nós estamos numa situação, desde 17 de março de 2020, em que nós somos desafiados a inventar o mundo sem a existência dessas bases. É tanto que tem alguns conceitos que são novíssimos, como o ERE, que é o ensino remoto emergencial. Poxa vida, eu nunca tinha se ouvido falar sobre isso. O que seria ERE, o que é ensino remoto emergencial? A partir daqui isso vai virar uma fundamentação teórica, mas até aqui a gente não tinha como pensar esse lugar, a gente não tinha uma caixinha teórica para onde a gente pudesse se debruçar. Na ausência desses pressupostos, dessas legislações, às vezes a caixinha teórica para onde a gente vai olhar são as legislações. Então a gente diz, bom, na situação em que me encontro, o que é que o Conselho de Educação já disse sobre isso, o que é que o MEC já disse sobre isso, tá? O que é que a ONU disse sobre isso, o que é que a Unesco disse sobre isso. E nessa situação específica, esses lugares que eu aponto e outros não tinham dito nada. Porque é uma situação completamente inusitada, para o qual nós não tínhamos capacidade de previsibilidade. Ainda que tenhamos apontamentos das questões sanitárias, tá? Pesquisadores dizendo das possibilidades de uma pandemia, como agora é muito recorrente já anunciar nas futuras pandemias, mas a gente caiu num lugar em que nós temos que ir criando o mundo e suas bases de explicação, tudo ao mesmo tempo e agora. Então, em se tratando do ensino superior, nós vamos receber aqui nessa noite o reitor da Universidade Regional do Cariri, professor Francisco Duódio Lima Júnior. Percebo que o nosso vice-reitor também já está por aqui. Boa noite, professor Kleber. Nós vamos receber Lima, né, a quem eu chamo carinhosamente de Lima, por as relações como colega de colegiado, enfim, para a gente conversar sobre isso. Quais são os desafios do ensino superior em tempo de pandemia, né? O que é que nós podemos pensar sobre esse movimento que nós estamos vivendo e como é que nós vamos inventar esse mundo? Porque, por exemplo, nós temos um regramento do Conselho Estadual de Educação e esse regramento ele foi aprovado agora dia 22/7, ou seja, há 5 dias atrás, em que ele sugere que as universidades e a educação básica permaneçam em ensino remoto até dezembro de 2020. Ele deixa isso claro quando ele diz, orienta as instituições de ensino que ofertam a educação básica, educação profissional técnica de nível médio e educação superior, que compõem o sistema de ensino do Estado do Ceará, a darem continuidade às atividades letivas por meio remoto até 31 de dezembro de 2020, mesmo após a autorização para retomar as atividades presenciais nesse período pelas autoridades competentes, ou seja, ainda que haja autorização para o Conselho Estadual de Educação, tá? Do Ceará, o apontamento, a diretriz é que a gente continue com o ensino remoto até 31 de dezembro de 2020. Inclusive, um pouco mais à frente desse documento, ele diz o seguinte, ele não usa essas palavras que eu vou utilizar, eu que vou utilizar, mas ele diz assim, considerando que nós estamos em um período de incerteza, que nós não sabemos o que vai acontecer, que nós não temos uma data para que surjam remédios, que surjam vacinas. Considerando tudo isso, ele vai trabalhar com 3 princípios. O princípio da equidade, flexibilização e inclusão. Quer dizer, é um desafio. Porque não é apenas
organizar esse ensino remoto, esse RE, ensino remoto emergencial, para a gente caminhar até 31 de dezembro. É ainda uma pergunta. 31 de dezembro é mesmo o limite? Então, ele diz o seguinte, mais à frente lá no documento, já que nós estamos a céu aberto, já que nós não sabemos até onde essa situação vá, que a gente não se demore mais, que a gente crie as estratégias para continuar caminhando. E agora eu vou pedir para a Lima entrar aqui para contar para a gente, conversar com a gente sobre essas estratégias, como é que está esse enfrentamento na nossa universidade. Eu estou anotando aqui, viu, Elvis, como incluir alunos sem acesso à internet. Cada perguntinha que for saindo, eu vou digitando aqui enquanto o Lima fala, porque eu imagino que nós vamos demorar um tempo aqui para falar sobre o assunto e responder as perguntas de vocês, sendo que só uma observação. Tem pergunta que chegou no início da semana, quando a gente começou a anunciar a live. Então, pergunta aqui no chat. Já tem pergunta que chegou lá no início da semana, quando nós começamos a anunciar a live. Então, o que eu quero dizer a Lima nessa noite é que o desafio é grande. Porque nós nem começamos a falar, meu amigo, e nós já estamos aqui com um roteiro de perguntas. Mas é o que eu estava falando, o assunto nós não tínhamos uma caixinha teórica nem de legislação para onde a gente poderia se direcionar. Então, nós agora somos pessoas que trabalham com ciência, inventando o mundo aqui e agora. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Me escutam direitinho? Sim, aqui está ótimo. Boa noite. É sempre uma alegria, né? Eu já sou figura repetida nas lives, mas e nas lives, né, promovidas pela eu não vou chamar a professora Laudeci, né, porque você já anunciou, né, com a gente com um certo grau de afetividade que permite nos chamar. A gente permite chamar. Então assim, a gente tem uma alegria, né, de estar aqui, de acompanhar, de uma certa forma, o contexto, como a gente disse em alguns outros momentos, o contexto da pandemia, do isolamento, dos desafios, nos coloca nessa situação de querer conversar, né, de querer procurar canais em que a gente possa dirimir um pouco as ansiedades, as angústias, e assim, mais uma vez eu parabenizo pelas lives, os canais, né, seus, Laudeci, e dessa vez foi um pouco diferente, né? Eu não sei se a gente pode dizer, mas foi nós que pedimos a você, né? Porque a gente tem procurado participar por várias questões, né? Uma delas, né, a nossa marca é essa mesmo, de estar nos debates, estar no diálogo, escutar as pessoas, também falar, né? Isso é muito importante, não só na pandemia, mas em todos os nossos processos. Nesse ambiente em que aqui o reitor ele é muito indagado, embora seja reitor na nossa universidade, tem uma particularidade, né? Os reitores as gestões estão muito próximas da comunidade, isso é bom, isso é o que nos diferencia, né? As pessoas veem o reitor, e quando não veem, cadê? Eu não conheço esse reitor, né? Então, é sempre bom. Outro dia eu participei de uma live com o Centro Acadêmico da Biologia, então eu acho que conversar é sempre o diálogo é sempre o caminho, né, da gente reduzir um pouco os distanciamentos, trabalhar inclusive as institucionalidades, mas as institucionalidades que eu digo, os processos mais tranquilos. Mas assim, o nosso pedido de estar aqui mais uma vez é porque a gente teve em alguns momentos, um falando sobre o campus de Iguatu, outro falando sobre o mestrado da economia, né, e aí a gente percebe um pouco, né, a amplitude que as discussões que você promove aqui nas lives têm alcançado. A gente vê as pessoas, né, participarem, a gente vê 3, 4 dias depois as pessoas assistindo o que fica gravado. Então, o canal de alcance, né, tem sido muito importante. Então, é uma coisa boa estar aqui, né, e aí esse tema, né, os desafios do ensino superior em tempos de pandemia, falando um pouco das nossas particularidades, respondendo aí as perguntas, cumprimentando os vários amigos que tem, né, nós temos aí, né, cumprimentar os nossos colegas, o professor Carlos Kleber,
né, tão parceiro, tão irmão, né, tão reitor comigo, né, a gente tem, eu sempre digo isso, né, a universidade hoje tem 2 reitores, né, porque a gente divide tudo, as decisões, né, é muito importante isso. A live que eu participei de uma estudante, que é a estudante Andresa, né, da biologia, foi uma pergunta de um aluno: professor, eu estou muito angustiado, né, imaginando no peso que para o senhor conduzir a universidade nesse momento. Nesse momento. Aí a pergunta dele me tranquiliza, Laudeci. Se tem um estudante angustiado, já é uma forma de estar junto, de compartilhar, né, esse peso. E o que nos tranquiliza, né, a mim, ao professor Carlos Kleber, é ter uma comunidade acadêmica que está nesse intuito. Né? A gente tem procurado aqui não buscar soluções fragmentadoras, resolver problemas e dialogar para pensar soluções de continuidade. Você já apontou aí uma coisa muito importante, que são esses direcionamentos do Conselho Estadual de Educação. A gente tem participado, eu tenho participado de algumas diretrizes que são levadas para o Conselho, não só em nome da URCA, mas hoje a gente está na presidência do CRUC, né, e o CRUC foi instaurado, né, a participar de uma espécie de um GT, né, para propor, junto com a SEDUC, junto com outros órgãos, né, inclusive participando até a promotoria pública, né, essa resolução que o Conselho aprovou, né, dando alguns nortes. Mas eu vou passar a palavra para você para direcionar um pouco essas perguntas, essas questões, e a gente para falar desses desafios. Lima, é quando você diz assim que o estudante se irmaniza, né? Se irmaniza com o reitor quando diz assim, eu fico pensando como é que o senhor está conseguindo dar conta num momento desse. Eu acho que a fala desse estudante, ela nos convida a observar que estamos todos surpreendidos pela pandemia. Que, ao contrário de outras situações que a gente vive, não existem aqueles que sabem as respostas. Exato. Não existe. Quando vamos voltar? Isso, porque as situações que a gente vive, como eu falava, é muito comum a gente dizer o seguinte: bom, nós estamos aqui, nós não sabemos as respostas, mas os governantes sabem as respostas, os financiadores sabem as respostas. E a pandemia, ela surpreendeu a todos. Ela nos colocou em uma situação como essa do ensino remoto emergencial, que a gente tem que inventar, eu estou falando inventar no sentido de construir estratégias o tempo todo em tempo real. Eu já falei aqui, mas eu vou me repetir. Quando essas lives começaram, elas não começaram para virar um programa corriqueiro de lives, para tornar um canal do YouTube, absolutamente. Porque elas começaram apenas por começar, isso que você falou, a necessidade que a gente está tendo de falar. Elas começaram apenas para se falar. Então, agora eu percebo que do dia 4 de maio para frente houve um crescimento muito grande das questões de lives. Então, se porventura a gente volta para uma situação de isolamento social no futuro por outro motivo, a gente já tem essa caixinha de ferramentas para olhar. E dizer, olha, mas da outra vez a gente conseguiu sair conversando remotamente, criando estratégias, mas agora não. Agora a pandemia surpreendeu a todos nós. Portanto, eu acho que é importante demais a gente reconhecer esse lugar para ir construindo coletivamente as saídas. Lima, a primeira pergunta que nós temos aqui é se a Universidade Regional do Cariri vai retornar em ensino remoto emergencial. Então, uma pergunta bem complexa, né? Mas antes eu posso cumprimentar aqui o povo, tem muita gente entrando, você está bem assistida, né? Fique à vontade. O pessoal professor do Edmar entrou aí. Toda vida que você veio, o pessoal do Planditz entrou. O pessoal do Planditz, né? Além do Planditz, né? O institucional tem aí alguns professores, o professor Almir Mariano, do Planditz. Né, tem nossos servidores, o Francisco também, o professor Edmar, tem aí um monte de gente querida, além de alguns estudantes. Né? Então, a pergunta, se nós vamos voltar, se vamos institucionalizar, né, essa obrigatoriedade, remonta a um conjunto de discussões que, inclusive, a gente estava tendo há pouco tempo,
no CEP, né? O CEP estava reunido, né? Hoje passamos a tarde reunido, começamos 2h30 e só terminamos agora, suspendendo para Pra ter vir pra a live, live. mas retomar a pauta ainda essa semana, né? Quando a gente deliberou lá atrás, né, a resolução 011, né, tem uma coisa importante, né, nós, o povo do Iguatu aí também, nós colocamos, né, como facultativo, né, a adoção das atividades remotas. Isso foi muito bem discutido, eu já falei aqui uma vez, né, isso foi bem discutido, o colocar como facultativo não foi a atividade remota seguindo, né, um rigor mais verticalizado enquanto metodologia, mas colocar facultativo metodologias de solução para o contexto da pandemia. Por quê? Porque a gente pensou aí em várias questões, vários elementos foram problematizados, e aí a decisão, eu sempre digo isso, não foi uma decisão do reitor, do vice-reitor, da administração, é uma resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que foi muito discutida, né? Foi mais de uma tarde na discussão, né? Que consideraram um dos principais elementos, qual é deles? A heterogeneidade que marca a comunidade acadêmica, não só da URCA, mas de toda a universidade, né? Então, nós dialogamos com isso. Nós dialogamos com estimativas que a gente tinha, né? Claro que a gente não tem o número exato do aluno que tem ou não tem acesso à internet, o estudante que tem ou não tem acesso à internet, mas a gente procurou uma inclusão mais ampla, né, desse grupo, né? E aí eu não posso colocar como obrigatoriedade, por isso que foi facultativo, o Conselho não poderia colocar como obrigatoriedade o uso de uma metodologia estanque, mas buscar democratizar as soluções. E aí vem uma questão importante também, né, que nós já estamos sendo peticionados. Ah, mas o Conselho colocou facultativo o trabalho docente. Não. Né, o trabalho docente ele é pleno, né, mas na autonomia, né, e na liberdade de cátedra do professor, né, ele tem essa liberdade de pensar, né, em soluções considerando essa heterogeneidade. Então, nós dialogamos com aquilo que nos marca, não só enquanto universidade, mas como mundo, com a diversidade. Diversidade socioeconômica, diversidade com as epistemologias, que você tem discutido, não é de hoje, volto a dizer, né, a gente tem promovido esse debate há um bom tempo, antes de pandemia. Há um bom tempo. Às vezes eu acho que as pessoas escutavam a gente mais por educação, né, antigamente. Agora, quando a gente fala, as pessoas dizem, eu tenho que escutar porque a gente precisa implementar isso. E aí foi tomada essa decisão, né, colocar como facultativo. Alguns professores optaram por né, um conjunto lá de plataformas. Foi interessante porque nos permitiu mapear um horizonte maior. Ninguém pode tomar decisão mais plena, o ambiente é de incerteza, e principalmente no início da pandemia nós não podíamos fazer isso. Tanto que lá nas disposições gerais, né, a constante revisão. Pensamos aí em disponibilizar a partir do DTI da universidade, que foi reestruturado, está bem dinâmico, né, o professor Isidório e uma equipe boa, bem articulada com outras pró-reitorias e com outros setores, tem pensado nisso, né, então a gente pensou, tanto que resultado da avaliação ao longo desse tempo, semana passada nós tivemos umas oficinas de capacitação para professores que, ao longo desse período, manifestaram alguma dificuldade. Tem sido difícil para nós, né, para nós todos. E aí foi muito participativa. Tinha momentos que as oficinas tinham mais de 140 pessoas participando, né? Esse é um número bom. E nós fomos a primeira universidade do Ceará a promover esse diálogo e essa capacitação. Tiveram participações de professores já com domínio, né, nas TIs, né, nas plataformas, e foi muito bom. Permitiu a gente mapear a necessidade dessa ação mais como permanente, não só como de contingenciamento na universidade, né, permitiu um conjunto de possibilidades, né, que é com o que a gente sempre dialoga. Ainda assim, a gente só pode dar o direcionamento, né, de a partir de quando vamos adotar como mais uniforme, né, como mais institucional. Quando um conjunto de questões que nós colocamos, inclusive para a CCTS, a gente vem colocando desde o início da pandemia,
para o governo do Estado, né, algumas necessidades que imperam você uniformizar essa estratégia. Até lá, né, a gente não pode. Quais elas? As garantias de acesso de um conjunto, de uma parcela considerável de nossos estudantes que têm dificuldade, né, desse acesso, alguns por questões socioeconômicas, outros por questões mesmo de isolamento. Nós temos alunos que têm condição socioeconômica razoável, mas moram na zona rural em que a Brisa Neto não atende, que nenhuma, né, empresa atende. Nós não podemos obrigar, né, e adotar isso como uma obrigatoriedade. Né? Ninguém obriga ninguém a nada, né, nesse sentido. E aí todo esse conjunto foi considerado. Nós, né, inquirimos, pedimos, né, do governo do Estado aí, né, meio que um kit, né, alguns kits, né, que garantiriam, né, essa decisão. Um deles a linkagem, né, de quase metade dos nossos estudantes. Hoje nós temos perto de 10 mil matriculados na graduação. Aí nós pedimos aí um número, uma estimativa, né, de quase metade desse contingente. Nós pedimos, solicitamos também, porque nós sabemos, eu sei, você também sabe, um conjunto das pessoas que nos escutam, nos assistem, sabe que nós temos aluno que digita a sua monografia, o seu TCC, nos computadores lá do CEPEC, lá do Laboratório de Informática da Economia. Então, eles não têm nem computador. Eu vou lhe interromper para dizer de uma situação que eu entrei em Fica contato hoje, de uma aluna, uma estudante nossa, estudante de Ciências Sociais, finalizando a monografia, e ela está com dificuldade de finalizar a monografia, porque o computador dela deu problema e ela não tem condições de comprar outro computador, porque a renda dela é uma bolsa, né, uma bolsa de R$ 450, porque a situação é caótica para as famílias também, com a situação do desemprego. Não é só o nosso estudante. Eu lembro que no início da pandemia eu fiz uma pequena enquete com os nossos alunos, lá da economia, os alunos do 4º semestre e do 7º semestre, e ali, de 17 de março, eu já fiquei assustada, porque eu vi o quanto que a pandemia afetaria a vida daqueles nossos alunos. Porque bastou que eu perguntasse para eles rapidamente em que é que os pais trabalhavam. Então, hoje, eu acho que se eu voltar agora e fizer uma enquete com os meus alunos, eu vou perceber que provavelmente 7 entre 10 teve a vida muito afetada pela pandemia. Sim. E aí a nossa aluna, ela está fazendo uma vaquinha aqui no Instagram para conseguir meios e postos para adquirir esse computador, para escrever essa monografia. Quer dizer, eu estou trazendo esse caso para cá porque, às vezes, quando a gente argumenta essa questão da não inclusão, né, da pessoa não ter realmente o equipamento para chegar nesse ensino, as pessoas argumentam assim, não, isso não é possível, estamos no século XXI, todo mundo é digitalizado, todo mundo tem Instagram, todo mundo... Gente, não é verdade. E a resolução do Conselho, ela deixa bem claro aqui, a orientação se primará em 3 princípios basilares: equidade, flexibilização e inclusão. Teve um aluno que fez uma pergunta aqui. Aliás, eu fiz uma live, Lima, no Google Meet, para o pessoal do IF Sertão, no Pernambuco. E teve uma pessoa que fez uma pergunta que eu até trago para a nossa conversa, que disse assim, professora, as universidades, os IFs, vão encontrar um meio de inclusão daqueles que não têm condições, ou a gente vai fazer de conta que eles não existem e seguir com quem pode, com quem tem, com quem acessa, né? E aí me parece, por a sua resposta, que é exatamente isso que a UFPA está procurando resolver, né? Criar meios para que a gente siga juntos, né? É isso. Exato. Então, foi esse esforço que a gente tem feito, né? E ocupado sempre os espaços de debate e de demandar. A gente demandou, além disso, né, os tablets ou algum equipamento para esses alunos que não têm. Claro que a gente não tinha um levantamento exato, mas pedimos lá uma quantidade que permita, né, a gente atender. E também demandamos, tem uma coisa importante, nós temos estudantes, né, que dependem do fornecimento da alimentação do RU. E como nós não temos aí uma autorização tão cedo pelos decretos estaduais
de voltar o funcionamento do RU pelo caráter aglomerativo que tem, né? Então, nós também demandamos aí, né, um levantamento bem feito, uma estimativa bem feita pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, também um auxílio alimentação. Constantemente tenho tido debates com o governo e colocado a necessidade disso. Então, o atendimento, né, vai depender dessa capacidade que a gente tem buscado sensibilizar todo o governo do Estado, e a CCTES aglomerou as demandas em comum de todas as universidades estaduais, das 3, para poder sistematizar esse pedido e efetivar, de fato, para que a gente adote. Além do mais, teve outra iniciativa importante que eu achei muito a sua cara, Laudeci, né? Foi uma preocupação da nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? O conjunto de nossos membros da comunidade acadêmica, de uma certa forma afetados, né? De forma mais profunda, né? Por elementos de ansiedade, né? Saúde. Sim. Mesmo, psíquica e tudo mais. E aí o NIAP, né, o Núcleo Interdisciplinar de Apoio Psicopedagógico, conduzido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, e também com uma ação tão humanizada, né, pela professora Socorro, nossa pró-reitora, o professor Rudai, nosso pró-reitor adjunto, e toda uma equipe, né, que a gente fez questão de ampliar, né, está fazendo atendimento e acompanhamentos, né, só no último mês foram 96 atendimentos aos nossos estudantes. Alguns com algum transtorno de ansiedade por conta da pandemia e que tinham dificuldade de conduzir, inclusive, o TCC, né? E aí tem lá o agradecimento, né, ao NIAP, as pessoas do NIAP, que eles têm trabalhado e têm estado próximo. Então, é essa ação humanizada que a gente precisa ter, né, que a universidade... quando a gente fala, eu tenho dito, e aprendi, a gente conversou uma vez com você, e você enfatizou esse aprendizado. Quanto mais a gente repete, né, o esforço da repetição, o exercício da repetição também é um elemento didático. Eu sempre tenho dito, a gente tem que superar a imagem da universidade como um instrumento elitizador pelo conhecimento. Pelo contrário, a gente tem que pensar a universidade como um instrumento que equaliza relações. E ao equalizar relações, tem promovido tudo isso. Então, né, desde o início a gente tem pensado isso, não só do ponto de vista do conhecimento, mas do ponto de vista do que ela promove em si. A minha insistência lá atrás, né, alguns diziam, né, na necessidade de cancelar o calendário acadêmico. Isso foi problematizado também pelo CEP. A única possibilidade de darmos um leito legítimo e legal a continuidade de algumas atividades, como inclusive a do ensino remoto, nas suas possibilidades, é manter o calendário acadêmico, certo? Inclusive, porque a resolução diz isso, né? A resolução, exatamente, na página 10, ela estabelece, no que se refere à continuidade do calendário escolar presencial, na pandemia e no isolamento, o entendimento é que não suspende o calendário letivo, mas realiza a atividade de forma remota, utilizando múltiplos formatos, atentando para o princípio da flexibilização, a fim de acolher as especificidades distintas de cada área, né? É justamente isso. Não... E alguns processos regulares, por exemplo, a bolsa dos nossos estudantes, que você bem mencionou, nós temos estudantes que têm manifestado para a gente, né, que não é nenhuma exposição de situações individuais, né, mas tem estudantes que têm manifestado para a gente, professor, meu pai perdeu o emprego por conta da pandemia, minha mãe está em casa e a renda que tem é a da bolsa. Então, a bolsa da assistência estudantil e tudo mais. Então, a bolsa ela está condicionada a um plano de trabalho que é vinculado, né, ao calendário acadêmico. Então, eu não estou dizendo com isso que se suspendêssemos o calendário acadêmico, suspenderíamos a bolsa. Mas você criaria um hiato administrativo que exigia, inclusive, pareceres jurídicos da PGE, autorizando o pagamento da bolsa, sendo que o que concretiza a bolsa é a atividade letiva do estudante. Então, a gente não podia deixar jamais quase 1.000 estudantes sem bolsa. Hoje nós temos 912 bolsas na Universidade Regional do Cariri, né, que tem sido mesmo, alguns relatos de estudantes, né, que tem sido não dá para salvar, porque a gente não se salva com tão pouco, mas que tem amenizado
a situação de muitos dos nossos estudantes, né? Então, é nesse sentido que a gente tomou essas decisões. Hoje a gente avançou, Laudeci, no CEP, porque boa parte das disciplinas que tiveram aí uma adesão na condução das atividades remotas, né, como você mencionou, ERE, né, ensino remoto emergencial. Emergencial. Lá na resolução 011 do CEP, que dialogava com o primeiro parecer do Conselho de Educação, né, que foi a resolução 481, que saiu em 27 de março, a gente não permitiu ainda a avaliação ser conduzida nas formas remotas. Só que boa parte de algumas turmas, principalmente aquelas de alunos concludentes ou pré-concludentes, avançaram e foram finalizadas, né? Não com a integralidade dos alunos, né? Algumas com 90%, outras com 50%, varia muito a situação. Só que esses alunos já estão quase aptos a colar grau. Não estão aptos porque falta uma resolução que permita a avaliação para que eles, né, realizando a avaliação, tendo êxito na avaliação, fiquem aptos a colar grau. Então, hoje o CEP votou a aprovação da avaliação remota em situações excepcionais, né, que são para essas turmas. Aí pode vir a preocupação, e o estudante que não acompanhou, não teve condições, ele não vai ser prejudicado, né, uma vez que a gente está pleiteando esse acesso à internet, né, e ainda que não consigamos alcançar, né, no planejamento da retomada, todos os alunos que não tiveram condições de acompanhar por uma questão técnica ou uma questão concreta, né, será dado, né, um prazo, uma condição, uma metodologia adequada para essa compensação. Lima, inclusive a resolução, ela dá essa possibilidade, né, quando ela diz que tem que cumprir aqueles 3 princípios, e ela deixa na responsabilidade dos colegiados, né, das instituições, das 3, ela inclusive cita as 3 universidades, e ela deixa na responsabilidade dessas instituições decidirem sobre aspectos curriculares, pedagógicos, avaliativos, como é que vai ser esse ensino remoto, quer dizer, ela dá a possibilidade de que a gente possa, agora aqui já é inferência minha, tá? Agora já não é mais a resolução. Mas a minha leitura da resolução, ela diz o seguinte, que nós podemos, enquanto instituição, nós podemos criar, inclusive, diferentes alternativas para diferentes grupos. Então, o grupo que tem um acesso mais reto à questão da tecnologia, a gente pode entrar com o Google Sala de Aula, a gente pode entrar com o Google Meet e fazer esse trabalho. Mas aí, digamos que de cada 10, eu tenho 7 nessa condição. E aqueles 3 que não estão em condição, ainda tem aquele que não tem acesso à internet. Gente, a gente pode criar na alternativa. A gente pode criar na alternativa. O facultar é isso. O facultar é isso, criar alternativas. Exatamente. Na pior das hipóteses, assim, no extremo, e a resolução também prevê isso, a possibilidade de que esse material fique gravado para que a pessoa possa assistir em determinado momento. Entende? Nós podemos articular com os municípios estratégias para que os nossos alunos que moram na zona rural tenham determinados acessos, fazer uma parceria com as prefeituras, para a prefeitura possibilitar que pelo menos num horário X ele tenha acesso. O que eu penso assim, Lima, que nós temos que tomar como referência isso quando a resolução diz. Vocês estão a céu aberto. A gente não sabe quando isso vai passar, Lima. Não sabe? Então, se a gente não tem, a gente, do ponto de vista da economia, uma coisa que tranquiliza muito o economista chama-se horizonte de planejamento. Né? Aí perdeu. A gente chega na empresa e a empresa diz o seguinte, eu gostaria de melhorar meu nível tecnológico. E a gente diz o seguinte, qual o seu horizonte de planejamento? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Porque dependendo do horizonte de planejamento, a gente vai estabelecer as características da melhoria. Numa situação como essa, o nosso N grande lá no final, que é a população total final, é desconhecido.
Completamente. A gente não sabe se é um Exato. ano, 2 anos. Não tem. Tem Entende? países que consideraram que avançaram e tudo mais, e estão retomando aí as Estão situações. retomando. Nós não temos, gente, nós não temos essa resposta. Ninguém tem, é importante. Eu acho que antes da gente apontar o que pode ser feito e o que não pode, a gente tem que partir do seguinte pressuposto. Estamos todos em uma situação em que nós não temos horizonte de planejamento. E que cada um de nós é afetado de uma forma também. Né? Dizer, estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos no mesmo barco. Existem pessoas que estão nos barcos diferentes, enfim. Mas a situação de não planejamento, ela é comum a todos nós. Tem Então, uma a coisa importante. resolução dá essa possibilidade, a gente criar Esse estratégia. ponto aí que você chama a atenção da resolução é importante porque é um dedo nosso, né? E aí o Conselho de Educação, ele é dá muita adesão a essa defesa, né? Que é a gente pensar na autonomia universitária, né? A gente não pode Isso. pensar num momento como esse e engessar soluções, né? Então, pensar a cada instituição, né, no contexto da heterogeneidade que te marca, né, quais as possibilidades. Então, isso deve ser protagonizado por cada instituição. Então, é um pouco dessa defesa, né, e também o caráter heterogêneo, não só das universidades, né, que merecem essa autonomia, mas o caráter heterogêneo puxado pela pandemia e pelo território em que a gente atua. Hoje, a gente analisando ligeiramente um quadro, se você assistir qualquer jornal, diz lá que o Ceará já está numa posição mais estável, com tendência à recuperação. Mas por Ah, quê? Porque os rigores colocados na região metropolitana de Fortaleza apontam isso. E, estatisticamente, é uma população que predomina. Mas quando você considera a interiorização, né, da expansão da pandemia, Sobral e o Cariri vivem outro estágio. Então, se a gente seguisse por uma solução engessada, nós estaríamos flexibilizando, abrindo, no momento em que o interior vive uma fase delicada. Então, por isso que a gente pensou nessa questão, o Conselho de Educação foi feliz, né, e até nossa heterogeneidade aqui mesmo, do Cariri, dando possibilidades. Nós temos aí professores, né, que são mais afeitos à adoção das tecnologias, tem outros, né, que estão conhecendo agora, e isso é necessário ter uma temporalidade que permita a familiaridade, e além do mais, não pensar que as transformações, como você bem colocou, ocasionadas pela pandemia, né, a gente está pensando em soluções para a pandemia. Não, é o que vai demarcar a nossa prática de agora por diante. Né, as transformações, nós economistas, que quando estudamos a crise de 29, né, e vemos lá que, né, aquilo que foi diagnosticado pelas intervenções keynesianas, do New Deal, né, da recuperação econômica, foram adotadas para o resto da vida. Né, ainda hoje a gente tem, né, as políticas públicas, o conjunto de políticas públicas, inclusive a crise do desmonte das políticas públicas pensadas naquele momento, né, trazendo uma nova crise. Então, o que a gente tem que pensar com essa crise, eu não gosto muito da expressão do novo normal, mas eu gosto de incorporar transformações, mediando isso, equalizando isso mesmo que, né, a gente tem que pensar em uma alternância da psicodinâmica humana, eu acho, né, que o isolamento trouxe, que a ansiedade trouxe, né, que a dificuldade de lidar com incertezas traz. Então, isso tudo é necessário que a gente endogenize, não só nas nossas instituições, nos nossos lares, né, na nossa educação mesmo. Né. Tem mais gente entrando e dando um alô ali, ó, além de Francisco, Cristiane. Estou vendo aqui um monte de gente também, que a gente tem vontade de é, abraçar, não é, Valdeci? tomara que já chegue Nosso esse dia, Fred, primo. nosso Fred lá do Prima, ITEP, que é um grande admirador seu, viu, professor Fred, né, que está oh, pensando aí a nossa pró-reitoria de empreendedorismo e inovação social. Né, eu acho que a Karen, alguns professora Jeane, tem muita gente, professor Ivo, Juliana, professor minha Fred, esposa. professor Fred e professora Jeane estiveram hoje à tarde em um momento assim muito especial, porque foi a qualificação do projeto de mestrado da professora Mônica Sueli,
E aí, Opa, querida. é, e tivemos professor Fred e professor Jeane, assim que entrou, já colocou aqui, ó, e eu aqui, viu? Então, seja bem-vinda, Jeane Lima. Só sentir vontade, só pedir aqui para o Arthur me servir um pouquinho de água. Arthur, é, porque eu fiquei pensando aqui na sua fala, né, de complementar, dizendo o seguinte, assim como nós estudamos a crise de 29 na economia, que mexeu com a epistemologia da ciência econômica, com a metodologia da ciência econômica e com a teoria econômica, né? A 29, o período dos anos 30 é uma quebra total no surgimento de um novo modo de ver a economia através da intervenção do Estado. E isso está presente até agora, tanto que renda básica é uma estratégia keynesiana. Exato. Então, o auxílio emergencial, minha gente, para vocês que aproveitar que tem economista aqui na mesa, a ideia auxílio emergencial é uma ideia lá de 1936, o livro do Keynes, e a ideia o Estado intervindo Da na mínima. economia para receber os seus. E aí você tem a mudança na epistemologia, que é o modo de conceber a ciência, você tem na metodologia, você tem na teoria. Quando essa pandemia começou, Lina, eu entrei coincidentemente na sala do quarto semestre de macroeconomia e eu falei para eles, e alguns estão por aqui, e disse para eles, a pandemia do coronavírus vai mudar a epistemologia, a metodologia e a teoria. E o que é terrível é porque é muito difícil você presenciar a mudança de tudo isso na sua geração. Porque Exato. nós não estávamos em 36. Então é muito bom a gente pegar todos os manuais dizendo que houve a ruptura, o crash da bolsa, só que a gente não estava lá. Aí a gente compreende, porque a gente tem um olhar retrovisor. A gente vai dizer que houve a crise do café no Brasil, e boa noite, professora Clara, e que houve várias modificações. Agora não, agora nós somos os seres do burburinho da história. Agora é conosco, com os nossos alunos, com os nossos filhos. E o que é que a gente está observando? Não tem jeito, essa live vai ficar gravada aí no YouTube, eu imagino que vão escutar por muito tempo. A pandemia vai mudar a epistemologia, a metodologia e a teoria do modo de ser escola. Independente do nível, que seja educação básica, ensino superior. E é por isso que está mexendo tanto. É porque uma característica que a gente tem é a gente abraçar os nossos modos de existência. Então, sempre que a gente fala aula, a gente pensa uma sala de aula. Olha isso, né? A gente pensa uma sala de aula, a gente pensa... Então, eu percebo que os sofrimentos agora, inclusive estou me referindo a mim como sujeito que fala na educação, eles estão diretamente relacionados à nossa dificuldade de reinventar esse mundo. Exato. Porque a pandemia muda a epistemologia, muda a teoria e muda a metodologia. E nós somos, ao mesmo tempo, autores dessas mudanças e beneficiários dessas mudanças e perdedores dessas mudanças, porque muita coisa não sobreviverá. Eu tenho uma instituição, que eu não vou citar o nome aqui, que eu participando de uma live com eles, e essa instituição, a pessoa me falou o seguinte, olha, professor, a senhora não tem noção a luta que foi para criar o site. Eu disse, por quê? Porque dentro dessa instituição, tradicionalmente, não se tinha nada nesse sentido, era tudo muito no presencial, né? Foi uma luta para criar o site. E eis que agora, 120 dias depois, a instituição pipocou salas remotas o dia inteiro e no Brasil inteiro. E aí eu disse o seguinte, puxa vida, mas vocês com essas salas remotas, está sendo uma coisa muito interessante, que vocês estão conseguindo levar, por exemplo, vocês estão conseguindo colocar dentro de uma sala uma pessoa do Rio Grande do Sul com uma pessoa do sul do Ceará. Isso é muito bacana, a troca. É uma pena que quando a pandemia passar, isso vai acabar. E a pessoa disse, acaba não. Não acaba, não tem mais como voltar.
Porque uma vez, isso é a neurociência, uma vez que o neurônio se expande, ele não volta. Ele não volta, né? Quer dizer, então, a gente precisa assumir isso com todas as dificuldades. Eu tenho plena compreensão, como professora, como estudante, como é difícil ter sujeito que está dentro da transformação social. Como é mais cômodo a gente dizer no tempo da ruptura e fazer leitura, escrever tese, dissertação, dar palestra, é muito bom. Difícil é a gente ser o sei que está queimando na fogueira da mudança. Uhum. E aí agora eu vou para a história do aluno, né? E aí está no protagonismo, né? Como é ser o caso agora. É um pouco mais difícil. O ensino não será Então, mais o mesmo, exatamente, né? eu concordo, eu acho que voltar atrás, né, nós nunca vamos, né, a gente tem avançado. E uma coisa importante, né, dos elementos dessas suas considerações, né, as últimas, é que, além dessas questões, né, do ensino remoto ser a realidade das novas concepções, daqui a pouco vai estar saindo aí as obras, os artigos já estão fazendo isso, né, artigos sobre essa nova construção, né, a nova educação e tudo mais, mas uma coisa que é importante é que, antes de responder, né, de estar no processo decisório, é esse caráter integrador da necessidade das respostas, né, que o que tem mais desafiado, eu acho que é isso. Nós começamos, né, nossas respostas e o nosso diálogo pontuando as questões dos desafios, das dificuldades socioeconômicas, né, do papel da universidade, o papel do conhecimento, dessa universidade mais de promotora mesmo, da inclusão, né, e aí a inclusão, volto a dizer, não é só socioeconômica, não é em todos os sentidos, né, a pensar nessa adoção dos elementos inovadores, né, na nova sala de aula, eu acho que essa figura que você evoca, né, como é que a gente pensa hoje a sala de aula, né, é bem desafiador, né? Você imagina, a minha mãe, você conheceu, né? Inclusive teve lá na minha casa, minha mãe, ela foi professora do ensino multisseriado, né? Que era na zona rural, diversos estudantes de várias séries numa mesma sala de aula. Isso. Olha o que a gente evoluiu e é um salto de uma geração. Né? Um salto de uma geração a gente transformou e hoje a nova sala de aula é essa, né, que incorpora o elemento, né, eu lembro até de uns comentários, né, que a gente tinha há 10 anos atrás, como vai ser a educação e a sala de aula em 2020, né, e olha aí o inusitado chega, né, eu acho que essa realidade nunca tinha sido pensada, né, e aí a gente chama a atenção nessa visão integradora que considera esses elementos técnicos, concretos, os elementos psíquicos, a gente tem cada vez mais tem colocado na centralidade, né, as nossas capacidades de saúde física, mental, nesses processos, o caráter intergeracional, né, quando a gente pensa isso também, trazer os valores que nós vivenciamos, nós hoje vivenciamos cada vez mais, né, o encurtamento da temporalidade histórica, né, se bem que isso, para nós economistas, né, a gente tem um grande autor que já trabalhava isso, que inclusive ontem foi os 100 anos dele, né, o Celso Furtado, que dizia que a gente tem que pensar esse horizonte de planejamento como a história do futuro, aliás, o futuro, não como algo ainda não vivido, mas como história. Pensar futuro como história, como etapismo, né, do que está sendo vivido agora, né? Então é pensar nesses elementos, né? E aí a tomada de decisão, né, está vamos dizer assim, no centro do furacão da tomada de decisão, como eu disse no início, né? Tranquiliza até certo ponto. O medo do que é novo, eu acho que apavora a todos nós. Mas tranquiliza no seguinte sentido, né? Porque a gente pode dividir todas essas angústias com o estudante que se preocupou, né, com o reitor, que tem que tomar decisão, com toda uma comunidade acadêmica, que aqui ela não quer segregar, né, pelo menos a gente supõe. O momento de desafio, pensar aí,
né, em atuações ou em falas desagregadoras, eu acho que só fragiliza não só o contexto, a instituição, mas as possibilidades de soluções. A gente tem que estar junto, tem que pensar nessa inclusão, tem que pactuar soluções. E aí, acima de tudo, vem aí várias questões, além de ter uma equipe muito boa, que hoje a URCA pode contar, sempre pôde, a URCA pôde contar, né, com bons nomes, mas a gente tem hoje cada vez mais, né, os nossos profissionais qualificados e protagonizando diversos processos. Você imagina que na reunião do CEP hoje nós, né, apresentamos o regimento proposto, né, tanto pela professora Clara, que nos assiste, mas proposto aí por um conjunto de professores, a professora Isabelle, a professora Ana Maria Parente, né, nós apresentamos para ser apreciado e votado em uma outra ocasião o regimento do núcleo de formação docente, como uma política institucional da universidade. Então, esse regimento, né, e a ação da formação docente, ela visa, né, esse caráter integrador, não só das licenciaturas. Quem disse que se preocupar com elementos de uma formação docente contemporizada é só uma preocupação de licenciados, é só uma preocupação de professores? Não, é uma preocupação de processo formativo amplo, né? Conheço tantos professores, colegas, né, que relatam a gente devia ter uma disciplina, né, de formação docente, né, a gente devia ter uma disciplina de novas metodologias, as metodologias ativas, né? Então, eu vejo, então é isso que tranquiliza, né, a figura de um gestor, né, mesmo sendo de uma universidade do interior, uma universidade que no Ceará, né, das estaduais, foi a primeira a adotar a capacitação nas oficinas para dirimir aí as dificuldades dos nossos professores com as TIs, né, uma universidade que eu acho que né, não é, de forma nenhuma, autoritarismo ou, digamos assim, arrogância, mas uma universidade que ninguém conhece ela mais do que nós, eu, você, né, nossos estudantes, nossos professores, que estão nela, né, numa construção também intergeracional, uma universidade que nos tranquiliza, de dizer onde pode, o que pode, o que a gente pode avançar, né, quais as nossas condições de suportar choques, né, uma universidade que se projeta para a ação política, né, externa, né, uma universidade que os produtos, né, e os processos, né, somos nós que protagonizamos. Então, esse é um ambiente concreto. Se eu tivesse a minha história caindo agora, como, sei lá, como um reitor, talvez que viesse de fora, como na época a gente tinha os pró-tempores, né, Os aí eu estava pró-tempores. preocupado. Aí eu estava preocupado, mas, né, o meu processo de formação, a minha gênese, não só como gestor, mas como pesquisador, como tudo, ela foi, né, toda, eu vou usar essa palavra, né, gestada, né, e parida dentro da Universidade Regional do Cariri. Então, isso me tranquiliza, né, de qualquer embate, de qualquer combate, de toda a construção que a gente tem que ter coletiva, né? Além do mais, os companheiros de jornada, como você, como os nossos colegas, né, os antigos e os recém-chegados, né, como o professor Edmar, que chegou recentemente, né, na universidade, já com uma colaboração tão boa, né, os nossos estudantes, né, alguns participando dos centros acadêmicos, né, preocupados lá, né, então isso tranquiliza, né, isso de uma certa forma, mesmo o contexto sendo de incerteza, né, tranquiliza muito. Hoje a gente tem uma semana de enfermagem com mais de 400 participantes na abertura, online, viu? Tudo remoto, Preocupado né? em quê? Exato, preocupado em quê? Em discutir, né, a importância do enfermeiro, né, e a necessidade do SUS no momento da pandemia. Né? Então, e com participação de várias instituições, né, dos profissionais do serviço de atendimento básico. Então, isso de uma certa forma tranquiliza e permite que a gente compartilhe angústias, né, e comemore vitórias juntos. Justamente. Nós estamos no finalzinho da live, né? Nossa conversa é tão boa que passa muito rapidamente. Pois é, passa rápido, né? A live vai ficar salva aí na plataforma do Instagram e depois disso vai para o YouTube. E só lembrando, pessoal, que o link está na bio, né?
E eu vou terminar nossa conversa aqui, aí eu só tenho 25 segundos. Só agradecer a você, agradecer a Edmar que escolheu o canal para a gente conversar. E uma gratidão muito grande por você ter vindo por aqui. Tem 14 segundos para terminar. Nós que agradecemos, né? É sempre bom, né? Conversar, né? Conversar com você, que também tranquiliza